Foram 13, foram 14,5 milhões, né? Aumentou então? Aumentou um pouco mais. Aumentou um pouco mais, né? E a bem da verdade também, os resultados eles aparecem mesmo da CPI após a relatoria, não durante ela, né? Uhum. As pessoas têm uma sensação de que você começa a CPI num dia e no outro a coisa já começa a gente a perder seu trabalho, a ter que devolver dinheiro, a ser preso e tal. Tudo isso é muito precoce falar isso, sabe? Uma comissão parlamentar de inquérito é ao término dela que entrega o relatório, sabe? Uhum. Então, as pessoas começam, isso vai ser pizza e tal. É uma frase que é muito dita, né? É uma frase que todo mundo gosta de falar, né? Uhum. Mas espera a CPI terminar, poxa, sabe? Eu brinco, sabe? Não, lógico, não é culpa de ninguém, às vezes é um pouco de falta de entendimento, né? Uhum. É um processo muito complexo, mas muitíssimo complexo mesmo. Por quê? Porque você está entrevistando pessoas que mentem. Você está conversando com uma organização criminosa que esconde provas. Uhum. Você já passou por um crivo da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a própria DEI que investigou, passa por um crivo do Ministério Público, né? Então, enfim, e você não está mexendo com pessoas ali que são totalmente desinformadas, né? Todos aqueles que nós entrevistamos, a grande maioria, estavam sentados com bancas de advogado caríssimas na nossa frente. É difícil mesmo você conseguir combater a corrupção no Brasil. É muito difícil, né? Mas graças a Deus nós estamos fazendo nosso trabalho. E as pessoas perguntam, mas só 14 milhões foram recuperados? Você sabia que isso é algo praticamente inédito no Brasil? Geralmente esse tipo de dinheiro nunca é recuperado. Já é comum. Geralmente não é comum. O que é comum é não ser recuperado. Uhum. O que aconteceu que foi a nossa Polícia Judiciária, o nosso DEIC aqui, agiu rapidamente, conseguiu de uma forma muito célere, muito competente, recuperar esse dinheiro. Porque, via de regra no Brasil, dinheiro perdido para a corrupção nunca mais é visto, a não ser que você ache ele dentro de uma caixa em um apartamento aí para o Brasil afora, né? Uhum. Mas o que não foi o que aconteceu aqui, né? Seria isso mais ou menos ali, como que está o andamento da CPI. Uhum. O senhor acredita que os 33 milhões serão recuperados, deputado? Eu, de verdade, eu não posso chegar aqui e mentir e dizer que vou acreditar nisso. Não, eu realmente não acredito mesmo, né? Até porque parte desse valor foi realmente utilizado para pagar aquela porcaria daqueles 50 respiradores que estão ali apodrecendo agora no depósito, né? Que não servem. Então, quer dizer que, querendo ou não, uma bugiganga ou uma muamba, uma porcaria foi comprada. Então, parte dele foi pago, né? E o restante ali vai ser difícil mesmo. Para vocês terem uma ideia, esses valores eles foram dissolvidos em mais de 56 contas bancárias. O que acontece, como que o estelionatário trabalha? De uma conta passa para 10, de 10 passa para 20, de 20 passa para 30, enfim. Eles dissolvem muito rapidamente esse valor, sabe? Você seguir o dinheiro é muitíssimo complicado, né? Muitíssimo difícil, né? E nós tivemos ali depoimentos de pessoas que se autoprotegiam o tempo todo. Eu estava falando com o segundo homem do Estado na época ali, que era um chefe da Casa Civil, um Douglas Borba, negando. Nós recebemos um questionário da mão do próprio governador. Nós conversamos com o secretário de Saúde. Então, é um grupo pro meu entendimento, se autoprotegendo, mentindo, sem menor conhecimento, não tiveram nenhum trabalho de tentar se relembrar das datas, dos fatos, enfim, muito triste mesmo, sabe? Não é uma coisa difícil, as pessoas deveriam entender isso, sabe? Combater a corrupção no Brasil talvez seja a coisa mais difícil mais difícil do que combater o próprio Covid-19. Como é que o senhor viu a questão? O governador, por exemplo, ele poderia ter comparecido se quisesse, não era obrigatório, mas ele apenas respondeu às perguntas. Como é que o senhor viu essa forma do governador participar aí, mandar as respostas para vocês? Se ele tivesse comparecido, na sua opinião, não seria muito mais louvável? Vera, de ser bem sincero para você, quando um político pede voto, ele vai pessoalmente. Isso. Sabe? Ele não fica enclausurado numa casa e manda um representante dele pedir o voto. O Moisés pediu voto. O Moisés era do meu partido. Ele utilizou o bom nome do Bolsonaro para poder ganhar voto.
eu não nego isso para ninguém, eu era um terceiro sargento da Polícia Militar, ganhava um salário, no meu entendimento, baixo, hoje muito mais defasado, participava de vários movimentos de direita aqui na minha cidade de Joinville, no norte do estado, sou militante da direita há muito tempo mesmo, conservador, liberal nos costumes, conservador nas atitudes. E o Moisés apareceu nos 45 do segundo tempo como um amigo do então, na época, candidato ao Senado, Lucas Esmeraldino. Uhum. Sabe, ele tirou esse bombeiro da cartola, assim como o Lucas também. Eu não sabia que existia. Lógico, sabe, mais tarde fiquei sabendo que ele foi vereador aí na cidade de Tubarão, Sim, se não me engano. era vereador aqui em Tubarão. Aí em Tubarão e tal, entendeu? Mas são pessoas que se aproximaram dos movimentos de direita e se beneficiaram com isso. Né? A gente não está aqui para julgar o que foi que aconteceu, o que mudou na metade desse caminho aqui, mas acontece que a coisa mudou. Então esse Moisés, ele foi pessoalmente pedir voto. Então ele deveria também pessoalmente responder pelas atitudes dele, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele falou, sabe? Nem que seja para pedir desculpa, falar, olha, gente, eu errei, realmente houve um erro, sabe? Agora, no meu entendimento, uma atitude covarde, ficar trancado no Palácio do Agronômico. No meu entendimento, eu não faria isso jamais. Em respeito àqueles que votaram em mim. Quem não deve, não teme, né? Não deve, não teme. Não, e mesmo que devesse, vá para lá e peça desculpas. Exatamente. E devolva ou tenta ressarcir o erro, ou puna, ajude a elucidar os fatos, mas nem isso. Né? Então, quando apareceu agora na penúltima reunião da Comissão de Finanças e Tributação, o catarinense tem que saber que isso é um fato inédito. Nunca aconteceu isso na história do Estado de Santa Catarina, um governador aparecendo numa reunião de comissão para dizer que vai pagar a emenda. Por que será? Pois é, essa questão ontem, inclusive eu estava comentando aqui no começo do programa, de que ontem a gente teve a informação de que o governador agora vai liberar as emendas e a gente sabe que está aí a Assembleia vai analisar essa questão do impeachment e aí ontem teve informação de que o governador já está liberando emendas para os deputados. Ele já não tem um bom relacionamento com os deputados o criticam bastante, assim como os prefeitos aqui de todo o estado de Santa Catarina pela falta de proximidade. O senhor acha que essa questão, isso aí vai ser usado como moeda de troca, né? Com certeza. Como é que vocês veem essa questão aí? A liberação, o povo está de olho também, né? Os próprios deputados não compreenderam isso aí. Os próprios deputados, não é uma moeda de troca, não. Muitas pessoas pensam, o cara é político, automaticamente é corrupto. Muito pelo contrário, virou alvo de chacota. Ora, de repente a gente está lá numa reunião plenária, aparece o rosto do governador lá no plenário, nunca teve um contato com a casa decente, e entrava lá, falava por 2, 3 minutos e ia embora, dizendo que tinha um compromisso. O que é um compromisso mais importante do que falar com o parlamento catarinense? E eu não estou julgando ouro em cima do parlamento, não. É que, na verdade, o sujeito que você votou para deputado estadual, Vera, que os ouvintes votaram, está ali dentro escutando, que é o teu representante, é pago para estar ali sentado. Essa é a importância do parlamento. E ele participou dessa reunião de ontem, que ele anunciou para vocês, foi ontem durante a reunião? Anteontem, durante a Comissão de Finanças e Tributação. Então, assim, olha, ficou estranho, ficou chato, sabe? Bota os deputados numa saia justa, porque justamente parece que quer criar esse clima de que, olha, eu estou, sabe, tentando salvar a minha imagem de alguma forma, sabe? Salvar a imagem dele seria ter vindo pessoalmente na CPI, seria ter colaborado mais nas nossas investigações, aí sim, eu acredito que seria salvar a imagem. Como é que foi esse anúncio do governador? Ele só avisou para vocês, deu o valor de quanto vai ser liberado? Ele deu alguma informação a mais com relação a essa liberação de emendas? Sim, falou, olha, agora eu quero ser mais participativo, quero estar mais próximo, inclusive vou liberar os valores, falou lá o valor, nem me lembro. Falei, poxa vida, né? Colocar o parlamento numa situação, no meu entendimento, numa situação muitíssimo difícil. Sabe? Isso poderia ser oficiado pelo próprio secretário que já estava ali, o Paulo Eli estava na reunião, né? Já estava sendo noticiado por ele. Achei desnecessário naquele momento ali. Poderia ter, sim, aparecido com o rosto lá no telão, né? Para poder participar da Comissão Parlamentar de Inquérito dos respiradores. Mas para mim foi desnecessário.
Exatamente. Quando o governador diz que não tem participação, não sabia de nada, o senhor acredita? Não acredito. O chefe maior de um estado, o chefe maior de um município, ele tem que saber o que acontece no município dele, ele tem que saber o que acontece no estado dele, assim como uma mãe ou um pai de família tem que saber o que acontece dentro da casa dele, obrigatoriamente. Né? É a mesma coisa de você chegar e falar assim, o teu filho está fazendo isso, eu não sabia, pô. Você nunca sabia o que ele está fazendo, é falta de responsabilidade tua. Né? A gente tem que ver a coisa assim numa escala gradativa e isso chega lá no governador. Afinal de contas, eles estavam comprando um equipamento que ia furar um buraco para tirar água. O respirador é uma máquina de salvar vidas. Aquele momento onde foi feita a compra era o momento mais crítico da pandemia, porque ninguém sabia nem os efeitos e nem como se você ia ser contagiado por ela ali de alguma forma, como que era dada a forma do contágio. Era o momento mais crítico que nós vivíamos. E naquela época, o que se falava na imprensa, insistentemente, é que o que ia salvar a vida da pessoa seria justamente o respirador. Então, assim, olha, era uma compra muitíssimo importante e nem o mesmo secretário de saúde dizer que participou efetivamente da compra. Então, é difícil, é muito difícil, não estou julgando o mérito aqui de forma nenhuma, mas é muito difícil você acreditar que a pessoa não tinha o menor entendimento ou não sabia o que estava acontecendo. A falta de experiência do Moisés, o senhor acha que teve, que culminou em toda essa questão, essas denúncias contra ele, essas críticas e tudo mais, ou o senhor acha que é outro tipo, ou outro fato? Vera, existe um portal da transparência. Se você vai entrar lá, você colocar o nome do deputado Sargento Lima, também sou inexperiente, como eu disse, fui professor e sargento da Polícia Militar. 1.600.000 reais economizados até agora, da minha verba de gabinete. E também sou inexperiente, estou ali tendo contato com os mesmos políticos que ele tem, e nem por isso me envolvo em situações dúbias, em que levante a exemplo de outros deputados que também estão fazendo um excelente trabalho. Então, a inexperiência, ela não justifica. Inexperiência, se a gente pegasse um adolescente lá, um homem foi coronel da Polícia Militar, foi comandante-geral do Bombeiro, teve uma participação na vida pública muito ativa na vida dele toda, tem curso superior. Poxa, inexperiência, a gente acredita nisso aí. Quando trata-se no adolescente, de um adulto, de verdade, eu não espero inexperiência, e principalmente, uma vez que você assume um cargo, você tem que se preparar para ele, você tem que estudar no máximo, você tem que se envolver o máximo possível e não se enclausurar como ele fez e deixou as coisas acontecerem praticamente à vontade, né, ocorreu o governo dele. Não acredito em inexperiência. Nessa questão dos respiradores, da compra dos respiradores e o pagamento antecipado, teve ontem, surgiu um novo nome, um novo personagem. O vereador aí de Florianópolis, o Ed Pereira, conversando, acabou vazando e segundo informações, a própria CPI vai chamar agora o Lucas Esmeraldino. Foi dado o nome do ex-vereador Lucas Esmeraldino nessa questão também dos respiradores. O senhor acha que tem alguma coisa a ver? Vocês vão ouvir o vereador? Já tomaram algum depoimento, alguma informação a mais dele nesse sentido? A ouvida do vereador vai ser na próxima terça. Quem intimou o vereador, quem fez o requerimento para ouvi-lo sou eu. Eu quero saber da vida do vereador ali. Mas em determinado momento ele falou, olha, eu conheço 2 empresários que investiram através do Douglas Borba. O Douglas Borba, ele teve envolvimento com empresários durante a compra dos respiradores. Minha pergunta, detalhe, ele não é culpado por isso. Quando se senta ali no banco da CPI, automaticamente se cria um clima de que aquela pessoa ela deve alguma coisa. Não, eu estou chamando esse vereador lá, o Ed Pereira, até a CPI justamente para fazer uma pergunta muito simples para ele. Falou, olha, você conhece fulano, Beltrano e Ciclano? É um desses aqui? São aqueles empresários que estão envolvidos com a compra da Vega Média. Depois da resposta dele, quero agradecer a presença e falar, está dispensado. No meu entendimento, as minhas perguntas são essas, porque eu quero me focar na situação dos respiradores. Ele parece que ele cita alguma coisa que o Lucas Esmeraldino também teria influência, foi um dos articuladores nessa questão. Não, mas isso ele estava falando lá de um processo de campanha no passado. Né? Eu não quero fugir do tema CPI. Né? Nossa, ali o objeto de estudo da CPI é os contratos celebrados entre a Secretaria de Estado
e a Veiga Média. Nisso teve o envolvimento de empresários de outros estados. Quando ele citou, olha, eu conheço empresários de outros estados, tem um vínculo com Douglas Borba, aí sim, ele cria uma possibilidade de algum desses empresários serem aqueles citados no processo da investigação da CPI. Então a pergunta é essa, e a minha pergunta vai ser simples, justamente isso, é o fulano, é o Beltrano, é o ciclano? Não, não é. Então, muito obrigado, boa viagem, vai com Deus. O senhor acha que já tem, por exemplo, um nome, assim, seja que foi o responsável realmente por toda essa transação dos respiradores ou não? Olha, todas essas pessoas ali que principalmente as que já foram presas e agora estão soltas, né? O Fábio Gualci, Douglas Borba, né? O Leandro Barros, as pessoas aí, fica claro e evidente a participação delas, né? Dessa forma aqui, de forma ativa, né? Mais ativa. E os demais ali, funcionários do governo do estado ali, que participaram da compra, tiveram uma participação muitas vezes por ignorância, por ignorar a importância daquilo que estavam fazendo, outros por incompetência, mas aí eles vão responder pelo direito administrativo, ou seja, eles vão responder ali as sanções disciplinares que um funcionário público deve resolver. E alguns dessa forma e outros responderão criminalmente por isso. Eu acredito que a gente chegue nessa linha. A CPI vai até quando, deputado? Olha, eu quero acreditar que essa CPI ela não vai mais uma semana e meia, sabe? Mais ou menos isso aí. Mais uma semana e meia. Ela termine rapidamente agora, porque nós estamos em fase de... Eu tenho conversado bastante com o relator e ele tem, sim, se desdobrado de serviço. O deputado Ivanatos, um grande parceiro nosso lá, está trabalhando com muito afinco nisso, para a gente tentar terminar no máximo em 1 ou 2 semanas. Se encerra todo esse processo, é entregue o relatório ao Ministério Público, é entregue o relatório ao presidente da casa e ele encaminha ao MP. Aí o que acontece? Vocês entregam a mesa da casa, ele encaminha para o Ministério Público, aí o Ministério Público dá prosseguimento ou não? Como é que é essa questão? O Ministério Público ele precisa ser acionado, ele precisa ser incitado para poder tomar as devidas providências, né? Aí sim, ele vai começar a buscar cada uma das pessoas em cima daquilo que foi aquilo que foi prescrito no relatório. O relatório, na verdade, o relator ele faz um preliminar, ele é avaliado pelos 9 deputados e esse resultado é que vai servir sim para o Ministério Público. Falar assim, olha, fulano, você fez isso de errado, puna-se, entendeu ou não? Beltrano, você fez isso de errado, puna-se. Então, eu acredito muito na justiça catarinense, no judiciário catarinense, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma coisa que o catarinense não está acostumado, o brasileiro não está acostumado, que é finalmente ver uma CPI que não termina em pizza mesmo. Muito bem. Para a gente fechar a entrevista, eu quero saber do senhor o seguinte. O senhor está coordenando ali a comissão, a CPI dos respiradores, mas até que ponto essa questão ali dos respiradores, essas denúncias, essa investigação pode influenciar agora nesse outro trabalho de impeachment, de possível impeachment do governador Carlos Moisés? Ele tem o trabalho de movimentar a opinião pública, né? Foi desgastado, né? Foi extremamente desgastada a imagem, e isso aí, lógico, de alguma forma ou outra acaba influenciando, mas são objetos paralelos. Eles estão tramitando dentro da mesma casa, porém não tem absolutamente nada assim, a ver uma coisa com a outra. Mais tarde, sim, o impeachment pode utilizar, se subsidiar de dados que vêm da CPI dos respiradores para alicerçar qualquer opinião tomada. Porém, digo de forma muito clara isso aí, são paralelos, não tem nada uma coisa a ver com a outra, CPI é CPI, impeachment, né? E ele pode sim ser utilizado, como eu disse, para alicerçar e fundamentar alguma outra decisão dos deputados que participarão do processo do impeachment também. Pela falta de proximidade dele com os deputados, isso pode pesar negativamente para o governador? Pode, claro, pode. A gente não conhece o Carlos Moisés. A bem da verdade é essa.
Muito bem. Então tá bom. Deputado, olha, obrigada pela sua participação. A gente acompanha sempre aqui, né? Vai acompanhando sempre a situação e a gente está sempre à disposição também para esclarecer o nosso público ouvinte, ok? Vera, muitíssimo obrigado. Um abraço a toda a região sul do estado aí. Eu sei que a abrangência e da audiência é muito maior do que isso mesmo, né? Do que somente o sul. Quero agradecer a vocês, que Deus abençoe o dia de trabalho de vocês e contem com nós, contem conosco aí, contem com o deputado Sargento Lima. Estamos sempre à vontade, sou um funcionário de vocês.